Então é isso aí, galera. Vamos chegar com todas as informações do Flamengo, né? Que segue movimentando o mercado da bola após se acertar com o atacante Juninho. O Flamengo agora vende Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Segundo o atleta rubro-negro, que está de saída para a equipe mineira. Depois de Gabigol, o zagueiro é o novo reforço do time de Minas Gerais. Na sua opinião, o Flamengo fez uma boa escolha em ter vendido um dos melhores zagueiros do país para um rival direto? Já chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar aqui a mídia brasileira dos canais da ESPN Brasil repercutindo essa venda do zagueiro para o Cruzeiro, assim como também falando sobre as possibilidades que surgem no mercado da bola que o Flamengo deve ficar atento. Então o link do canal da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o Flamengo agora. No ano passado a gente tinha o Flamengo que chegava e contratava. Vamos lá, precisa de dinheiro, vamos nessa. Então é um novo perfil que a gente vê com o José Boto, o Elton. Ele diz, não temos pressa e o elenco é excelente. Eu tenho que concordar com ele. O elenco do Flamengo é muito bom, suficiente para concorrer aos melhores títulos do Brasil, não? Concordamos nós três, né? Eu, você e o Boto, novo diretor do Flamengo. Reforços pontuais são importantes porque o Flamengo, logicamente, vai disputar muitas competições, então precisa ter um elenco equilibrado e perdeu alguns jogadores ao fim da temporada passada, início dessa temporada. Perdeu o Gabriel, e aí é uma questão que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui, um acordo dos dois lados, né? O Gabriel segue o seu caminho, não teve seu contrato renovado. Alguns jogadores que já estavam em baixa e acabaram não renovando, o caso do Davi Luiz, e aí abre-se também um espaço, né, para o sistema defensivo. Tem essa questão do Fabrício Bruno também, né, sai ou não sai, o Cruzeiro muito próximo, a gente vai falar sobre isso também. Então o Flamengo precisa, logicamente, reforçar o elenco pensando em todas essas competições e mantendo um elenco equilibrado. Então não precisa ir desesperadamente para o mercado. Precisa ser pontual, precisa ser, obviamente, né, mapear muito bem o mercado para fazer contratações pontuais. E eu acho que nisso ele tem razão. Eu acho que uma frase que pegou e muita gente repercutiu depois da coletiva foi essa questão de não dar satisfação à torcida, contratar, né, jogadores para agradar torcedor e imprensa. E aí eu acho que é uma questão também de choque cultural, que a gente vai ver muito isso acontecer, e já vimos acontecer, né, com técnicos, por exemplo, técnicos portugueses, que vão se adaptando ao que o futebol brasileiro, entre aspas, pede. Mas nesse caso específico, Edu, eu tô com ele porque agradar o torcedor ou satisfazer o torcedor é montar um time de qualidade, um time que dispute títulos. Não necessariamente um jogador para fazer com que isso acontecia com mais frequência, ainda acontece no Brasil, mas acontecia com muita frequência, o jogador da segunda-feira. Você deve lembrar disso, né, Edu? O time perdia no domingo, o dirigente anunciava um jogador na segunda-feira, então acalmava o torcedor que estava insatisfeito, né, com o seu time. Então, isso diminuiu no Brasil, até pela responsabilidade financeira dos clubes, mas não necessariamente entendi como não vamos contratar porque o torcedor pediu. Eu acho que é muito também pensando no coletivo, né? Pensando em manter um equilíbrio no elenco do Flamengo, e nisso, obviamente, ele tem razão. Aí ele fala em contratações cirúrgicas. Uma posição que o Flamengo vai precisar certamente é a zaga, né? O Fabrício Bruno, notícia de agora à noite, agora há pouco, o nosso colega jornalista Vene Casagrande com o Samuel Venâncio, os dois apuraram conjuntamente a venda, o acordo entre Flamengo e Cruzeiro para a saída do zagueiro para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. Cerca de 45 milhões de reais. A gente tem a dupla titular, né? Os dois Léos, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E aí abre uma lacuna com a saída do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. É claro que passa a ser uma posição que o Boto vai ter que buscar alguém. E alguém de peso, Elton, você acha importante para repor a saída do Fabrício? Eu acho que alguém que mantenha o equilíbrio do elenco. É lógico que o Fabrício Bruno perdeu espaço na temporada passada,
para a dupla de Léus, né, nessa zaga, principalmente quando o Léo Ortiz voltou a ser zagueiro, né, voltou a atuar na zaga, porque com o Tite muitas vezes atuou como volante. Então, ele perdendo espaço, vai tentar buscar um espaço de titularidade no outro clube. E certamente, acertando com o Cruzeiro, será titular do Cruzeiro com o Fernando Diniz, até por suas características, se aproximou e chegou à seleção brasileira, inclusive, na temporada passada. O Flamengo precisa buscar, sim, um zagueiro. Com a saída do Davi Luiz, já precisava, né? E não necessariamente um cara para ser titular, porque a dupla de zaga está consolidada. Mas precisa, obviamente, reforçar agora, provavelmente, Edu, com 2 nomes. E aí, talvez nenhum zagueiro de ponta aceite ir para um clube onde ele sabe que hoje existem 2 zagueiros confiáveis que são titulares. Então, o mercado ele fica um pouco mais difícil para você trazer jogadores com esse peso, mesmo sendo o Flamengo. Mas, de qualquer forma, é uma busca no mercado agora por um jogador competitivo, um jogador que mantenha esse equilíbrio no elenco rubro-negro para essa temporada, para as próximas temporadas, né? Não só para uma temporada em específico. Tá mudando de rumo, não só por causa da diretoria, mas por causa do novo diretor de futebol. O José Botto falou pela segunda vez em entrevista coletiva e dá para ver claramente ali uma diferença em relação à diretoria anterior. Então vamos ver a coletiva do novo técnico, do novo diretor de futebol, é destaque no noticiário do Flamengo. E ele falou, olha, não tem pressa não, o negócio de contratar, vamos com calma, não é para agradar a torcida e imprensa não, olha só. Valeu, pessoal, dia agitado no Flamengo com reapresentação nesta quarta-feira no Ninho do Urubu do elenco para a temporada 2025. Dia de exames, aqueles de praxe, tudo normal. E aí o diretor técnico José Botto conversou com a imprensa, tem uma coletiva pouco antes da reapresentação dos atletas. Falou sobre o perfil de contratações do Flamengo, também sobre mudanças no departamento médico e explorou um pouco mais sobre o que o Flamengo vai fazer. Vai acelerar o passo para ter novos reforços para essa temporada, mas ele não quis entrar especificamente em nenhum nome. Juninho, atacante do Karabag, do Azerbaijão, é um nome procurado pelo Flamengo, possibilidade aí de pagar entre 4 e 5 milhões de euros. Ele tinha um acordo encaminhado com o Sevilha da Espanha, mas o Felipe Luiz entrou na jogada, conversou com o jogador, então o Flamengo tem interesse sim, mas agora a gente ouve um pouquinho do José Botto. Não temos pressa nenhuma. É óbvio que não vamos esperar 6 meses pelas contratações, mas não temos pressa, queremos o que queremos, pagar o que queremos e o tempo vai ser o tempo que nós conseguirmos ter essas duas coisas juntas. A questão aqui é, todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre 2 campeões na Europa. Fala-se muito disto, 2 campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. É. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente, é só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não, não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte.
nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial, não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A, o Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. Então é isso aí, galera. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nada sobre o nosso Mengão. O Flamengo, que se reapresentou na quarta-feira, né, neste dia 8 de janeiro, já busca aí se preparar e ficar da melhor forma possível para a temporada, já que este ano teremos o Super Mundial de Clubes com disputa de jogos muito complicados. O nosso Mengão, assim como todas as equipes que irão participar do torneio, as equipes sul-americanas também terão dificuldades, até porque são muitas equipes do futebol europeu nessa competição. Então, todos os clubes que irão disputar esse torneio estão se movimentando, mapeando o mercado da bola em busca de reforços para assim chegarem fortes nesta competição. O Flamengo não é diferente, só que até o momento apenas Juninho, jogador do Qarabag, praticamente acertado com o Flamengo, é o reforço garantido para esta temporada. O Flamengo perdeu o Gabigol, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, perdeu o Davi Luiz, enfim, 3 jogadores do elenco principal saindo e apenas um chegando. Então, Boto tem que se ligar, tem que entender que, é claro, o elenco do Flamengo é muito forte e não precisa de muitas contratações. Agora, se não repormos essas peças que estão saindo, pode ser que a gente se prejudique ao longo da temporada. Próximo do Flamengo, Juninho é cortado de jogo do Qarabag hoje. O Flamengo deseja contratar o atacante Juninho, atualmente no Qarabag. Para isso, na quarta-feira, o clube carioca formalizou uma proposta de 25 milhões de reais pelo atleta. Neste momento, em meio à negociação, o time do Azerbaijão não relacionou o atleta para o amistoso desta quinta. Ou seja, já dá a entender que a sua equipe dá como certa a saída do jogador para o Flamengo. A partir do momento que ela não coloca à disposição um atleta que está negociando com uma outra equipe, já dá como certa a sua saída. Dessa forma, o Flamengo aguarda uma resposta do Qarabag até a sexta-feira, dia 10. A expectativa é que o clube aceite a oferta rubro-negra. O jornalista Bruno Lemos divulgou as informações inicialmente. E nesta quinta, às 7 horas, a equipe do Azerbaijão enfrenta o Qarabag, em jogo amistoso sem a presença de Juninho. Vale ressaltar que o próprio Qarabag definiu que o Flamengo teria que pagar no mínimo 4 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 25 milhões de reais, para contratar Juninho. Isso porque essa foi a oferta apresentada pelo Sevilha da Espanha. Com isso, o time carioca fez a proposta com a quantia desejada pelo jogador Juninho. Aos 28 anos, o atleta esteve muito próximo de fechar com o Sevilha. Contudo, após conversar com o treinador Filipe Luís e ouvir o projeto do Flamengo, o atacante desistiu de jogar na equipe espanhola para acertar com o mais querido. Quem imaginaria que o Flamengo chegaria a esse patamar? Um jogador escolhendo vestir a camisa do Flamengo ao invés de uma equipe do futebol europeu. São novos tempos, são novas expectativas e o Flamengo construiu tudo isso depois que Eduardo Bandeira de Melo começou a pagar as contas e começou a mostrar que a marca Flamengo é forte, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol europeu, no que diz respeito à contratação de jogadores. Sendo assim, o Flamengo e Juninho estão acertados para a assinatura de contrato de 3 anos. No entanto, ainda falta a resposta do Qarabag. Cabe ressaltar que os dirigentes do clube do Azerbaijão ficaram irritados com a desistência do atacante de ir para o Sevilha e, por isso, prometeram não facilitar o negócio com o Flamengo. Agora, com a proposta na mesa do Qarabag, a expectativa é que as tratativas ganhem um desfecho até sexta,
Isso porque o mais querido planeja apresentar o atacante durante a pré-temporada nos Estados Unidos. Penso eu que a equipe não vai dificultar essa venda, já que o jogador demonstrou total interesse em se transferir para a equipe carioca. Assim como aconteceu com o Fabrício Bruno, que o Flamengo cedeu a pressão do jogador, também o Karabag deve ceder a pressão de Juninho e assim liberá-lo para ser o novo atleta do Flamengo já no início desta temporada. E aí, nação rubro-negra, Juninho será um bom reforço para o Flamengo? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários.